Você já teve a sensação de que domina toda a matéria, mas falta alguma coisa para dominar o seu público? Se positivo, fica nesse vídeo, se inscreve, no máximo passa para algumas pessoas, mas que realmente vão poder utilizar isso. E vamos lá. Se realmente essa pergunta ali foi algo que trouxe realmente algumas assombrações, aí nem que as menores, é porque te veio alguma coisa aí no teu espírito, na tua alma, querendo se desenvolver mais na oratória. E se desenvolver na oratória é tudo que o ser humano faz há muito tempo. Se nós olharmos para as escolas gregas lá, em que o pessoal discutia nas praças, o que faziam aqueles primeiros filósofos, Tales de Mileto, convencendo pessoas, era mesmo utilizar técnicas de comunicação e retórica. Até dizem lá que os primeiros advogados são aqueles. Bom, se você realmente fez essa pergunta, é porque agora você vai receber uma outra pergunta. Embora pareça indelicado tudo isso, não é. A outra pergunta é assim: será que você conhece bem o seu público? E mais do que isso, será que você se conhece? Exato. É isso que esse vídeo vai fazer. Eu vou te dar 3 ideias muito importantes para poder elaborar melhor um trabalho que atenda mais do que pura e meramente o trabalho que você tem de ordem, de origem técnica, para o trabalho de origem retórica. E aí é natural que quando nós falamos assim a palavra retórica, a pessoa pensa, opa, retórica, será que é a arte de enganar alguém? Será que é a arte de debater e vencer mesmo sem ter razão? Não é nada disso. A coisa é bem diferente. No século XXI, não dá para trabalhar sem lealdade, sem confiança. O que as pessoas querem é coisa diferente. E é por isso que eu digo que o item número 1 para você, o item número 1 é conhecer o seu público. Conhecer o seu público significa fazer uma série de questionamentos. Qual é o problema que o público tem quando ele entra para assistir uma aula sobre aquele tema? Qual é a dificuldade que ele tem em aprender aquela matéria? Qual é a dificuldade que aquele conteúdo apresenta na vida cotidiana? Qual é o conteúdo utilizado para poder fazer com que ele perceba de uma vez por todas, mas o alfabeto inteiro, que aquilo será muito importante na carreira dele? Então aí você busca o espírito daquela pessoa, o espírito daquele ouvinte. Existem técnicas em que você coloca tudo isso mesmo no papel e que você desenvolve um plano organizado num conjunto de táticas para poder exercer uma estratégia. E aí veja, já não é mais entrar em sala de aula com o conteúdo técnico, mas entrar em sala de aula com o conteúdo técnico e sim, dentro do padrão da retórica, que não é primeiramente a arte da comunicação, mas é a arte de se comunicar bem. Item 2. Você se conhece? Conhecer a si mesmo é mais do que filosófico. Conhecer a si mesmo é realmente poder compreender quais são os itens que já estão aí no seu aspecto físico, mental, espiritual e que podem ser utilizados. Eu gosto muito de lembrar que uns dias atrás eu fiz uma aula e aí, sabe aquelas salas de aula que o aluno fica na parte baixa? Sei lá, isso já nem é tão legal, tudo bem. E aí o professor fica naquela parte de cima. Até dá para compreender. Por quê? Porque às vezes a sala é muito grande. Mas aí, bem naquela pontinha, perto do professor, vai cair. Eu quase caí. E aí eu voltei, coloquei o negócio na lousa, o pessoal riu, eu brinquei, eu consegui me estabelecer de um jeito muito legal com isso. Eu consegui fazer de maneira que as pessoas recebessem toda a matéria, ficassem concentradas e felizes. E tudo aquilo fez parte do carisma de sala de aula. Isso tudo só foi possível porque mais do que passar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, eu tenho quase 20 anos de sala de aula tentando entender cada um dos meus públicos de uma maneira muito personalizada, eu pude entender que todas aquelas coisas que faziam parte espontânea da minha existência podiam ser utilizadas em meu favor. Então a compreensão do eu é muito importante dentro, logicamente, de algumas técnicas da montagem de uma estratégia. E aí o item 3 é entender o espírito disso tudo, é entender o espírito da oratória. O espírito da oratória ele é muito antigo e a gente entra realmente num cenário que faz com que a pessoa tenha assim os olhos brilhantes e busque os olhos brilhantes do espírito do outro, fazendo com que mais do que a ideia seja converter alguém a uma determinada ideia,
seja assim participar aquelas pessoas todas. Aliás, a própria filosofia contemporânea tem autores especialistas em falar exatamente disso, que hoje em dia a ideia não é buscar converter o público a um determinado pensamento, mas participar o público nesse pensamento. A título de exemplo, a doutrina de Perelman. Mas isso a gente pode falar num outro vídeo, num momento mais aprofundado. Então pega essas primeiras técnicas, talvez te surja a ideia de que alguma coisa está faltando, de que tem muito ainda para ser falado, e tem mesmo, porque eu vou colocando para você aqui os vídeos com bastante conhecimento, bastante informação sobre a oratória jurídica, que é algo que gosto muito, que desenvolvo há quase 2 décadas, e que agora eu quero reunir um conjunto de várias táticas para poder levar, para poder recomendar, para poder entregar para você e fazer com que você também consiga sentir mais do que esse brilho nos seus próprios olhos, mas perceber que tem muita gente ali esperando você levar esses brilhos todos, esse brilho para eles e agregar muito valor. Espero que você tenha gostado do vídeo e aí clica nos próximos porque eu vou trazer muita coisa. Valeu!